colega por quebra de decoro. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Birigui, com destaque para o projeto que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho em consultas pediátricas para crianças a partir de 3 anos de idade. E terça-feira é dia da coluna Traduzindo Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Ruas e avenidas de Araçatuba são interditadas para obras da SAMAR. Dignidade menstrual. Campanha conta com ponto de coleta no shopping Praça Nova. E o nosso entrevistado de hoje será o presidente do PL de Araçatuba, o César Rezec. Ele estará aqui falando das eleições municipais no ano que vem e já tem aqui expectativas para a entrevista do César com o Gustavo, lá do Banco de Sangue, dizendo que está aguardando para saber quais são os planos do PL em Araçatuba, principalmente para as eleições municipais do ano que vem. Gustavo, muito obrigado pela audiência, pela parceria de sempre. Você sabe que pode contar aqui com o Jornal da Manhã, sempre que o Banco de Sangue precisar. Abraços, 8h15, frase do dia. O objeto principal da política é criar amizade entre membros da cidade. Olha que frase bonita. Atribuída a Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, tendo vivido no século IV a.C. Vamos repetir e refletir. O objeto principal da política, na verdade, é o objetivo principal da política é criar amizade entre membros da cidade. É isso, hashtag frase do dia, 8h16. Previsão do tempo, Jonathan Alves. E vamos à previsão do tempo. E olha, de acordo com o clima-tempo, agora em Araçatuba faz 19 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 17 e 35 graus. O dia amanheceu ensolarado, com algumas nuvens e não chove. É isso, hashtag previsão do tempo. 8h16. Vamos de notícias. Notícia triste, aliás. Tudo indica que o Vôlei Futuro está indo embora de Araçatuba. Em postagem feita no Facebook, o presidente do projeto, Luiz Henrique Reis, disse que, por falta de apoio da prefeitura e também de empresários, a equipe de vôlei não tem condições de continuar na cidade. No vídeo, o Luizinho, como é conhecido, afirma que foi informado pessoalmente pelo secretário municipal de esportes de Araçatuba que a prefeitura vai passar a cobrar pela utilização do ginásio Plácido Rocha. De acordo com o Luizinho, o secretário de esportes disse estar falando em nome do prefeito Dilador Borges. O gestor do projeto ressaltou no vídeo que, além do time de vôlei, também serão fechadas as escolinhas que beneficiavam mais de 130 crianças. Reis garante que não vai parar o projeto e que vai bater na porta de outras prefeituras da região que queiram receber o Vôlei Futuro. Olha, ontem eu recebi essa informação e realmente fiquei muito chateado e pensativo, porque o Vôlei Futuro ele é um patrimônio esportivo de Araçatuba e não é razoável que o projeto deixe a cidade por qualquer razão, principalmente por falta de apoio, tanto de empresários locais quanto e principalmente do poder público. Salvo engano, o projeto ele teve 2 etapas em Araçatuba, tendo começado lá em 2006, indo até 2013, quando ele era gerenciado e bancado pela Reunidas, e depois, a partir de 2019, desde então mais enxuto, num novo formato, mais enxuto em relação a receitas e despesas, e sem um grande parceiro. Eu quero muito acreditar que ainda dê tempo de mudar essa situação. Tomara que empresários se unam em torno da causa e sobre o poder público, eu sinceramente espero que dificuldades não estejam sendo criadas para que depois sejam vendidas facilidades, soluções para que alguém pose de bom moço, né? Luizinho, os microfones do Jornal da Manhã, eu falei com você ontem à noite, estão abertos para você se manifestar, tá bom? E para a gente tentar contribuir de alguma forma para a solução desse problema que realmente, não posso dizer que é uma surpresa, porque você já vinha falando nas suas redes sociais sobre o problema, mas sinceramente eu não imaginava que pudesse chegar a este ponto e tão rapidamente. Hashtags Vôlei Futuro está indo embora,
falta de apoio. 8 horas, 19 minutos. Política local. Olha, ontem teve rescaldo daquela confusão da semana passada entre os vereadores Arlindo Araújo e Nelsinho Bombeiro de Araçatuba. Na fase do pequeno expediente, quando os vereadores usam a tribuna para apresentar temas da sua livre escolha, o Arlindo Araújo, do MDB, retrucou o colega Nelsinho Bombeiro, do PV. Arlindo disse que vai acionar Nelsinho também por quebra de decoro. Isso porque o Nelsinho teria mentido na semana passada, dizendo que o decano da Câmara havia copiado e colado a proposta do projeto de lei que visava estender a pessoas em tratamento de saúde prolongado benefícios de PCDs, pessoas com deficiência. E vale lembrar que Nelsinho Bombeiro apresentou queixa na Comissão de Ética do Parlamento araçatubense contra Arlindo, porque este arremessou nele um frasco de álcool em gel e o ofendeu. Isso ocorreu na sessão da semana passada, para quem se lembra. Ontem, Arlindo disse ainda que também vai representar o vereador Wesley da Dialógica do Podemos, por ele ter feito um vídeo postado em redes sociais expondo o vereador do MDB. É isso, né? Vai dar ainda um pouquinho aí de pano para manga. Eu acredito que conversando a gente se entende e que pode, aliás, e que não vai dar em nada, mas levando em consideração o que disse o próprio Arlindo, que a bancada do prefeito conta com 12 vereadores dos 15, o risco dele é real. Vamos ver o que acontece. Hashtags, isso vai longe. Câmara de Araçatuba, participe da política. 8 horas 20 minutos. E agora, política regional. Hoje tem sessão às 7 da noite na Câmara Municipal de Birigui. Na pauta, 8 projetos, sendo que 4 já estiveram previstos em sessões anteriores. Destaque para o projeto da vereadora doutora Osterlaine, do União Brasil, que visa instituir a obrigatoriedade do teste do bracinho. Trata-se de aferição da pressão arterial em consultas pediátricas em crianças a partir dos 3 anos de idade. Elas aí sendo atendidas pela rede pública e privada, bem como nos consultórios particulares de pediatria. Com a autoria do vereador Marcos Antônio Santos, o Marcos da Ripada, da União Brasil, a proposta para também instituir o programa Adote uma Família Carente, com ação de cidadania na doação de cestas básicas de alimentos contra a fome e a miséria. O projeto da Prefeitura também dispõe sobre a instalação da infraestrutura de suporte para a implementação da tecnologia 5G em Birigui. As sessões da Câmara contam com transmissão ao vivo no canal aberto 18.3 e também no canal da Câmara Birigui no YouTube e na página do Facebook Câmara Birigui. Também é possível acessar a transmissão na página da Câmara na internet, que é birigui.sp.leg.br. Terminada a sessão, a gravação fica disponível no YouTube. Hashtags Câmara de Birigui, hoje tem sessão, participe da política. Vamos à entrevista do dia, porque o nosso entrevistado, na verdade os nossos entrevistados, já estão aqui. Eu chamei a entrevista do presidente do PL de Araçatuba, o César Rezec, e ele veio acompanhado pelo vereador do partido aqui na Câmara Municipal, o Lucas Zanata. Rezec e Zanata estão aqui para falar dos planos do PL para as eleições municipais do ano que vem. Bom dia, César. Deixa eu só virar a câmera aqui para você aparecer. Isso. César, bom dia. O PL, vamos lá, vamos começar já com o que todo mundo está falando nos bastidores aqui de Araçatuba, o pessoal que gosta de política. O PL está ou não sendo assediado pelo prefeito de Araçatuba? Primeiramente, bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia aos ouvintes. Queria agradecer aqui a presença e vamos diretamente às perguntas. Vamos lá. Nós temos ouvido essa conversa do zelador, ele tem tentado cooptar o partido, mas ontem mesmo eu estava com o Lucas, tivemos uma reunião muito produtiva com o capitão Augusto, que é vice-presidente nacional do PL. O sinal estava até ansioso para saber a nossa posição e nos deu total apoio, total garantia de que o PL está conosco, vai nos apoiar nas eleições do ano que vem. E assim, fomos extremamente bem recebidos e estamos muito gratos até ao apoio que o PL tem dado para nós e certamente o partido estará conosco no ano que vem. Então você está seguro de que ele não sairá da mão do grupo atual? Totalmente seguro. Perfeito. Casou
caso... eu vou perguntar para o Lucas, que ele já está aqui, vou só mudar rapidinho. Lucas, bom dia também. Vamos lá, tem que ter um exercício de imaginação, porque política, né, você sabe melhor do que eu, as coisas mudam muito rapidamente, né, parece nuvem, né? Agora de manhã está de um jeito, daqui a pouquinho já mudou muito rapidamente. Se eventualmente vocês, o grupo atual, perde o partido, o Lucas continua no PL, como é que é? Bom dia, obrigado. E ainda vai estar aqui com o César, é o chefe. Quem manda? Meu amigo de infância, obrigado pela oportunidade. Bom, o César estava falando aqui, uma frase me veio na cabeça, que eu já disse, que é o seguinte: o PL até um petista quer. O maior partido do Brasil. Sim. O maior tempo de televisão. É o partido que carrega aquilo que mais atrai o eleitorado do interior. Então, é natural, ainda mais quem está fundando no barco do PSDB e está perdendo essa relevância, que queira se atrelar à força do conservadorismo, que de certa forma seria apenas uma maquiagem, não uma verdade. Mas sim, todos nós temos essa noção do assédio do prefeito, não é só dele não, de outros, isso aí nós já sabemos disso. Agora, eu também sou quarto suplente no partido. Graças a Deus eu tive uma votação extremamente alta e significativa, da qual eu me orgulho muito. Lógico, eu gostaria de ter conseguido na cadeira, mas da forma como nós fizemos, e pela primeira vez, 46.500 votos, é algo que me orgulha muito. E da forma como nós fizemos, como nós passamos essa campanha, e a forma como as pessoas nos veem hoje. Isso nós sentimos lá, o respeito que as pessoas têm por nós, que viram uma campanha onde eu posso dizer que a grande maioria ali envolvida, tanto César como Samir Nakadi, todos novatos, né, nessa direção partidária. Mas entendendo a demanda, entendendo qual as ideias que têm força e que estão na maioria das pessoas. O conservadorismo é uma ideia fantástica e não só ela tem muitas virtudes, como também ela tem uma força regional. Então, primeiro, a gente não tem trabalhado ou pensado na possibilidade de perder o partido, porque nós sentimos deles um retorno sempre muito firme. Essa conversa ela tem muito mais vigor e força aqui em Araçatuba, né, e emana da prefeitura do que de outro lugar. Mas, caso isso ocorra, como que a política é uma caixinha de surpresa, nós fundamentamos a nossa proposta, aquilo que nós acreditamos, por nós mesmos. O partido é importante, o partido tem uma força, isso é notório, como eu disse, então petista gostaria de ter o partido. Mas, mais importante do que tudo, as nossas ideias, nossos valores e o nosso amor regional, nós não somos os únicos, mas nós temos certeza do que nós acreditamos. Estava vindo aqui no caminho, lembrando e pensando, eu não só tenho, como César, um legado familiar de ambas as famílias, assim como César, que isso para nós não nos faz melhor, mas nos exige mais ainda. Porque essa é a cidade onde a nossa família, onde nossos antepassados vieram. Essa cidade foi constituída por pessoas que hoje nós vivemos as virtudes e os benefícios dessas pessoas, e tanto a minha família quanto a do César e outras fizeram isso. E isso não faz de nós melhor. Tá? Deixar bem claro, não é porque o prefeito, por exemplo, veio de fora que ele é menos qualificado por esse fato. Não, esse fato não classifica a pessoa. Mas para nós, como somos de origem de famílias da cidade, isso nos torna mais uma, entre outras responsabilidades, de pensar de forma regional, municipalista, que são dois assuntos extremamente importantes. Araçatuba é uma capital regional. E ela tem responsabilidade politicamente, administrativamente e economicamente de gerar essa expansão. Então, entre tudo isso transcende o partido a despeito de nós termos interesse, sim, de continuar no PL, pelo apoio que tivemos ao Bolsonaro, a ser um partido conservador hoje no Brasil, né? Mas o nosso posicionamento transcende a isso. Muito bom. Vamos lá, voltando aqui para o César, então. César, quantos filiados hoje o PL tem em Araçatuba? Mais ou menos. Boa pergunta. Você estima em quanto? Eu não tenho esse número ainda. Tá. Nós estamos já no processo, nessa semana já temos reuniões com pessoas interessadas já para montar a nossa base de vereadores. Perfeito. Então nós temos
como partido, a intenção não só de conseguir a cadeira do executivo, mas o executivo sem legislativo fica esnucado e fica sozinho. Então nós temos consciência que precisamos ter um legislativo melhor, e o PL vai oferecer um grupo de vereadores, de candidatos a vereadores, com os nossos valores. Perfeito. Nós não estamos com pressa de simplesmente montar chapa. Nós vamos entrevistar um por um, entender os valores deles, e aí vamos decidir quais serão os nossos candidatos. Mas não só candidato, estou imaginando que alguém que queira se filiar, vocês também estão tateando e conversando com esse pessoal. Quero me filiar, mas não quero ser candidato. Está em busca também de mais correligionários. Com certeza, temos interesse, estamos buscando para aumentar a nossa base também de correligionários e apoiadores. Tá, então vocês pretendem lançar para o ano que vem, estou entendendo assim, todos os candidatos que a legislação possibilita. Então, possibilita, salvo engano, são 8, Lucas? 16. 16, perdão. 16. Vocês querem 16 candidatos do PL no ano que vem disputando Câmara dos Vereadores. Com certeza, estamos trabalhando para isso. Muito bom, muito bom. César Rezec será candidato ou não? Não, César Não? é candidato a presidente do PL. Muito bom, muito bom. Você assumiu o partido quando, César? Eu assumi o ano passado. Não, nesse ano. O ano passado eu estava como vice-presidente, estava na coordenação da campanha do Lucas para deputado. Tá. E agora eu assumi como presidente. E a sua gestão vai até? Ela vai, geralmente, dura 2 anos. 2 anos. Tá gostando? Sim, estou gostando. Está encontrando apoio, está encontrando eco nas ideias do PL na região? Sim, total apoio. O Lucas é o nosso representante hoje, político, mas o PL como partido tem um pensamento que não é só o Lucas. Né? Nós temos planos regionais, temos uma base muito importante em Birigui, grande parte do empresariado nos ajuda com o PL lá. E temos um projeto, na verdade, regional, porque nós entendemos que a nossa região ficou para trás, é uma região que está extremamente carente, tanto de deputados, de representantes, deputados estaduais e federais, e buscar, em especial, uma união entre Araçatuba e Birigui. Esse é um projeto, um sonho que a gente tem. O Lucas foi extremamente bem votado em Birigui, teve muito apoio, a gente ficou muito feliz, e a nossa ideia é que a região se una, em especial Araçatuba e Birigui, que acabe com essa divisão entre cidades e que elas entendam que precisam trabalhar juntas e colaborar para a região. Perfeito. Um colega meu está me lembrando aqui, eu já estava tentando elaborar a questão e ele me deu mais uma informação. Então é o seguinte, vocês têm empresários, personalidades da região fortes, né, que apoiaram o Lucas na campanha. E esta pessoa diz que, eu vou retransmitir aquelas coisas de bastidores que podem ser inclusive exercício de imaginação, para saber se tira alguma coisa do entrevistado, mas eu tenho que perguntar. A questão é a seguinte: estas pessoas que apoiaram Lucas Zanata na eleição para deputado estariam tentando começar uma conversa de César, Lucas, vamos ficar onde a gente está, vamos a direita se unir em Araçatuba em torno de um só candidato que não seja o Lucas, aí a gente faz o executivo local e depois esse grupo apoia o Lucas para deputado na próxima eleição. Está ocorrendo isso por parte de empresários que apoiaram vocês na última campanha para deputado ou não? Não, nós já ouvimos isso. Eu entendo que há um interesse sempre da direita de se unir. Eu não vejo o Lucas como um total opositor do Dilador. O Dilador é sim conservador. Nós também temos os nossos valores cristãos, conservadores, mas a nossa proposta é oxigenar, fazer uma renovação, pegar o que foi positivo da gestão dele. Nós somos totalmente contra esse pensamento de mudou o prefeito, joga tudo fora. Não, a gente tem que ser maduro, entender o que de bom o Dilador fez, a gestão dos 8 anos dele, e aperfeiçoar, oxigenar.
sempre há essas conversas de bastidores, de quem que vai ser o futuro candidato a deputado estadual. Eu acho que assim, eu não tenho pensamento de ficar fazendo tantas confabulações, assim, pensamentos de longo plano. Eu acho que assim, a próxima eleição vai ditar o que vai acontecer nas próximas. Então eu entendo que o Lucas tem, devido à eleição dele, a votação expressiva que ele tem, hoje nós somos cobrados na rua. O Lucas não pode andar na rua, a gente não pode andar que... Bom, quando vai ser a candidatura do Lucas? Quando vai ser a candidatura do Lucas? Tem que ser candidato a prefeito. Tem que ser candidato a prefeito. Ele tem um histórico político e agora ele tem um eleitorado muito expressivo. Né? Afinal de contas, o Lucas, em comparação com a votação da Delmércia, ele teve mais votação que ela. Então, assim, nós confiamos no eleitorado, no trabalho que o Lucas fez e acreditamos que a renovação na política é positiva. E está na hora de ocorrer uma renovação em Araçatuba. É isso, 8 horas 35 minutos, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Eu vou pedir para que os dois, César e Lucas, continuem aqui, para que a gente retome o assunto, né, política local, eleições do ano que vem, no segundo bloco. Você que está nos acompanhando, aguarde 2 minutinhos que a gente já volta. Jornal da Manhã, Araçatuba. O produto rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. O sinal da rádio, ela não pega muito não, ela pega de Guararapes, até um pouquinho depois de Guararapes, até Glicério. Aí depois começa a falhar o sinal, Taubaté pega bem. Não, notícia. Vamos agradecer o povo, tal, tem bastante gente entrando, isso é legal. Fábio Ferreira entrou, Luiz Boato entrou, pessoal no Face continua aqui, Luizinho Bonilha do Império, tudo bem, Cileide Áurea, Ariane, Iria Anhê, Oscar Saito Neto, Everson Lopes Stabile e Douglas Augusto Oliveira. Ah, o Douglas se não entra, ele que não acompanha não. Não é? Muito bom, tá dando bastante audiência. O Rodrigo Donfato. Silvia. A Silvia é sua mãe? Isso. Obrigado. Entrando a audiência boa hoje pelo Face aqui. César, você tem 1 ou 2 filhos? 2, né? Eu estava vendo esse dia e falei, caramba, parece que nasceu. Ontem já vem outro. É casal? Casal? Que legal, cara. Que legal. Você tem que dar uma puxada de orelha no Marcos. Não veio nada até agora. Tô enchendo o saco, tadinho. Ele tá na dele e tal. Mas vai ser pai-avô. Eu demorei, porque minha esposa não conseguia engravidar. A dica de hoje é nhoque artesanal com boca comestível. Ah, que legal. Veio quando ele fez 1 ano, ele engravidou de segundo. Veio outro. Aí eu tô fértil de maneira. Segura. Seu colega Boato acompanhando aqui, mandando um abraço. Ferreira. Fabinho não, Fabião. Tá voltando 30 segundos, Jonathan. Aí toca normal, vamos para os agradecimentos. O Rodrigo está fazendo alguma colocação aqui. Veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Vamos lá. Estamos de volta, 8 horas 38 minutos. Este é o Jornal da Manhã, Araçatuba, e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, lembrando a vocês que podem acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 e pela página lá no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. E já que estamos falando do pessoal que está nos acompanhando, nosso muito obrigado a todos que estão na nossa audiência e que também estão interagindo
como o Rodrigo Treco e o Rodrigo Andolfato, a Ariane do Ilan, o Beto Morotti, o Douglas Augusto, Oscar Saito Neto, Iria Anhê, Everson Lopes Stabile, o Luiz Henrique Reis do Vôlei Futuro, ainda vamos falar disso, viu, Luiz Henrique? A Cileide Áurea, o Joãozinho Bonilha, lá da Império, o vereador Lucas Boato, mandando abraços para o seu colega Lucas Zanata, Silvia Pavan Zanata, mamãe na audiência, Fábio Ferreira, nosso colunista de toda quinta-feira, de toda sexta-feira aqui, acompanhando também. Muito obrigado ainda para Fernando Fabres, Flávio Salatino, César Braga, Márcio Maximiano, Liamar Gazola, Coronel Guimarães, Coronel, espero que esteja bem. Seu Lucas Zanata também mandando abraços para o senhor. Ontem perguntei se estava tudo certo, falou que já está melhor, muito bom, ele que é meu vizinho, espero vê-lo caminhando ao menos ali na pistinha do condomínio. César Pantarotto, lá de Birigui, o Zé Luiz Buchala, presidente da Câmara da cidade vizinha, e também Gustavo Passi, presidente da Câmara Municipal de Guararapes. Pessoal aqui na audiência, gratidão é tudo. Jonathan Alves, seus agradecimentos. Um abraço para Jennifer, para Adriele, para o Dyson, para o Lucas, que é o Bolota, e para a Rebeca, para a Paula também. Um abraço lá também para o pessoal de Birigui, para a Clécia, para a Thalita, para o Divas, que ontem fez aniversário, estava muito bom, aliás, viu? Também para o Diego, para o Gabriel e para a galerinha lá da TID, que eles vão entender. TID é um grupo, viu? Tá, tudo bem, vamos lá. Cúpula, depois você explica o que é TID. É uma cúpula de amizades. Tá certo. Eu vou dar um abraço também pro pessoal lá de Birigui ainda, e alguns de Araçatuba. Olha, o Arthur, o John, a Pamela, a Duda também, e o Paulinho, um abraço, e o Pedrinho também, para todos aí. Muito bem, hashtag gratidão é tudo. Antes de passarmos a notícia, Jonathan, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu falei aqui no Jornal da Manhã Araçatuba da pizzaria Panuto. Daí teve ouvinte que me perguntou depois do jornal: Marcelo, mas a pizzaria, as pizzas são lá, tudo isso que você fala mesmo? Então, pois bem, né? Eu vou dar um parâmetro para vocês que ficaram curiosos e para quem me perguntou. No final de semana passado, o bispo católico Dom Sérgio Krichov, e também o pastor da Igreja Amor e Cuidado, Marcelo Toschi, os dois estiveram em momentos distintos lá na Panuto, né? Foram em momentos diferentes. Então, pergunte a eles, peça a opinião deles sobre a pizzaria, sobre as pizzas, sobre a massa de longa fermentação que eu tanto falo. Depois, você chegue à conclusão se merece ou não a sua visita à pizzaria Panuto. Aí você tira a prova dos 9, vai ao estabelecimento, fica lá na rua Brigadeiro Luiz Antônio 190, ou mesmo peça pelo ByFood, mas eu indico. Jonathan ainda não foi, eu já te falei, além das pizzas, que são diferenciadas tanto pela massa quanto pelo recheio, né, porque tem coisa muito diferente, para quem gosta de mistura entre doce e salgado, agridoce, tem vários sabores muito bons. Tem também aquela cumbuca feita de massa e que vem com nhoque recheado com mussarela, molho artesanal, tem outro com talharine, molho gorgonzola e tiras de filé mignon. Ai, vou até parar. Enfim, é isso, é tudo muito bom. Os nossos entrevistados de hoje, César Rezec e Lucas Zanata, já foram. E tenho certeza que gostaram. César e Lucas já fizeram positivo. Então é isso, né? Visite a pizzaria Panuto e depois me conta. Hashtags fica a dica, pizzaria em Araçatuba, pizzaria Panuto, massa de longa fermentação. 8h42. Coluna semanal. Agora no Jornal da Manhã Araçatuba é hora da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Ele que é economista, especialista em pesquisas de economia local e regional, além também de professor da FAC-FEA, que é a Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba. Ele fala hoje da queda na inadimplência no Brasil no mês de julho. Acompanhe com a gente. Depois de alcançar um recorde em maio, a inadimplência cai pelo segundo mês consecutivo no Brasil. Os dados são do mapa Serasa. O número de brasileiros... Deixa eu falar aqui com o Rodrigo Andolfato, que está nos acompanhando. Tá bom, Rodrigo, eu vou fazer a sua pergunta para os dois. Tá? Não vou nem adiantar para eles a pergunta que você está fazendo. Eu vou brincar, é um tanto quanto capciosa, mas enfim...
dá para fazer, não tem problema nenhum. Quando é algo descabido, eu peço aos entrevistados que depois entrem lá na live, dê uma olhada e aí tenho a gentileza de responder. Mas é do Rodrigo, que não está na live, ele mandou por WhatsApp, dá para fazer sim. Enfim. Não tem problema não, Rodrigo, não tem problema de falar o seu nome. Ele fala, às vezes, se eu falo o meu nome, o pessoal acha que eles vão responder com alguma enviesado. Não tem dessa não, não tem dessa não. Vamos lá. O César está lançando o couro já aqui, já na imprensa, está acostumando. Tá dando muita entrevista, César? Não. Ainda não. Enfim. Aqui tem uma outra pergunta, eu não vou repassar, uma delas eu mesmo vou responder. Não, desculpa. Não é para vocês, eu pergunto, mas eu mesmo vou responder. Ele fala o seguinte: qual é a chance do Republicanos lançar candidato em Araçatuba? Porque se lançar, o Bolsonaro sobe no palanque do Lucas. Na verdade, o Republicanos está para fazer uma reunião, não sei se sexta agora. Que eles estão para fazer agora. Não é sexta-feira? Vão fazer? Vão fazer sim, quer ver? Vou até te falar, porque eles me convidaram. Eles me convidaram para ir acompanhar. A Renata Mazei do Novo também me chamou, vai acompanhar. Eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum, não sou filiado a nenhum, vou acompanhar. Não sou dado a ficar dando chute na canela de ninguém. Tem que ouvir, né? Até para poder criticar ou não, eu tenho que ouvir. Mas já vou falar para você. E o segmento também de varejo. Encontro Regional do Republicanos. Dia 25, 7 horas da noite, Speed Park. Quem estará? Estará Marcos Pereira e Leandro Mafez. Muito bem, vamos lá. Da educação financeira, em especial, iniciando com crianças e jovens, para que desde cedo aprendam a cuidar melhor do orçamento e da saúde financeira da família. Vamos acompanhar as novas divulgações do Serasa para avaliarmos a evolução desse quadro de inadimplência, que com certeza aumentou também em decorrência da elevada taxa de juros que o país teve do ano passado para cá, que torna muito caro o crédito e o financiamento. Acelerar as notícias para dar mais tempo. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza falando então sobre economia, como ele faz toda terça-feira aqui no Jornal da Manhã, na coluna Traduzindo o Economês. 8 horas 47 minutos. Vamos acelerar. Serviço público. Por causa de uma obra da Samar, a empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, ruas e avenidas da cidade estão sendo interditadas. Para a execução da manutenção programada, foi interditado o cruzamento das ruas Canjiro Taquebe com a Pedro Janser, também a Avenida Ibirapuera com a Vicente Celestino e a Ibirapuera com a rua Henrique Palpites. A previsão é que as vias sejam totalmente liberadas na quinta-feira, próximo dia 24, depois de amanhã. Já a manutenção programada aí ocorrerá na quarta-feira, dia 23, no caso amanhã. Pode afetar 21 bairros abastecidos pelo reservatório Ibirapuera. Neste período, entidades e escolas serão atendidas pela concessionária com caminhão-pipa, caso seja necessário. A normalização do abastecimento está prevista para as 18 horas do mesmo dia, amanhã, quarta-feira. É isso, então é necessária, segundo a Samar, é necessária a troca de registros de grandes redes de água e por isso a obra, que teve início às 2 horas da madrugada de hoje, vai ser estendida. E ocorreu o esvaziamento das redes para que as equipes possam abrir as valas, que na verdade já aconteceu, ou deveria ter ocorrido às 5 da madrugada, e o objetivo é garantir a melhoria do abastecimento aí de Araçatuba. Mais informações pelo site da Samar, samar.eco.br, e pelos canais de atendimento, WhatsApp, chat, que você encontra todos lá no site da concessionária. 8 horas 48 minutos. Responsabilidade social. A campanha Dignidade Menstrual conta com o apoio de um ponto de coleta lá no Shopping Praça Nova. A arrecadação
visa conscientizar a população sobre a problemática da pobreza menstrual e segue até o dia 10 de setembro. Caracterizada pela falta de recursos financeiros para a compra de absorventes, a pobreza menstrual acaba impactando diretamente a vida de adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes, por falta do absorvente, elas são obrigadas a faltar na escola ou no trabalho, pois isso pode causar constrangimento a elas. A campanha é uma ação encabeçada pela Comissão das Mulheres Advogadas de Araçatuba da OAB São Paulo. Há vários pontos de coleta espalhados pelo município, sendo um deles localizado lá no Shopping Praça Nova, ao lado do espaço cliente, no piso superior. O centro de compras tem papel importante na campanha, já que recebe pessoas de toda a região de Araçatuba. Praça Nova pode assim disseminar a campanha para toda a região e conscientizar as pessoas da importância de contribuir para a erradicação da pobreza menstrual. Vale lembrar que no Praça Nova, o ponto de coleta estará recebendo doações até o dia 8 de setembro. Já a data final da campanha em Araçatuba é o dia 10 do mês que vem. Parabéns ao Praça Nova, parabéns aos idealizadores. Hashtags dignidade menstrual, pobreza menstrual, campanha, responsabilidade social. 8 horas 50 minutos. Vamos lá falar rapidamente aqui das eleições, já que a gente tocou no assunto, né? Eleições 2024. Essa notícia é para você que quer ser candidato nas eleições municipais do ano que vem. No próximo sábado, dia 26, será realizado em Araçatuba o workshop Sucesso em Votos, tudo o que você precisa saber para vencer as próximas eleições. Olha aí, Lucas Zanata. Vai ser no Casa Flora Café, na rua Cristiano Olsen, 1431, em Araçatuba, das 8 da manhã ao meio-dia. O evento é uma oportunidade única para políticos, candidatos e suas equipes, assim como para todos aqueles que desejam compreender os segredos do êxito nas eleições. No encontro enriquecedor, especialistas do cenário político irão compartilhar estratégias fundamentais para alcançar o sucesso nas urnas. No evento serão apresentados 4 painéis. O primeiro, Marketing Político, transforma informação em votos, com Peter Abreu. O segundo, Comunicação Política, conteúdo que conquista o eleitor, com Marcelo Teixeira, esse é bom. O terceiro, Oratória na Política, estratégias para encantar e convencer pessoas, com Suelen Giron. E o quarto, Redes Sociais, Eleições 4.0, táticas efetivas para as redes sociais, com André Luiz Alves da Cairós. E as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Simpla, cujo link está disponível nas mídias sociais dos palestrantes. Peter Abreu Oficial, jornalista Marcelo Teixeira, Suelen Girão Comunicação e também a agência Cairós. Então entre lá nas redes sociais deles e que o link está disponível para todos vocês. É isso, hashtag política, eleições, eleições municipais, eleições 2024, campanha eleitoral, workshop, sucesso em votos. 8 horas e 51 minutos, vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. É isso, deixa eu virar a câmerazinha aqui para o César, vamos lá. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba são o presidente do PL de Araçatuba, César Rezec, e o vereador Lucas Zanata. No primeiro bloco a gente falou aí sobre conjecturas, ilações, bastidores políticos. Os dois conversaram bastante com a gente. E agora vamos falar um pouco mais sobre política, começando com uma pergunta, César, que Rodrigo Andolfato já faz aqui. E eu vou estender se o Lucas quiser falar também. Na verdade, até se o Lucas quiser falar primeiro, porque o Rodrigo Andolfato nomina o vereador. Ele disse que, a partir do que ele ouviu da resposta do César no finalzinho do bloco, vamos pegar o que deu certo do governo de Lador, continuar e melhorar aquilo que entendem que não deu certo. Ele pergunta o seguinte: posso entender, então, que haverá uma certa continuidade melhorada do governo de Lador, caso Lucas Zanata concorra e vença as eleições do ano que vem? Bom, justamente, caso concorra e vença. Então. Mas a questão continuidade é uma questão a ser discutida, porque assim, não é uma questão de você ter uma parceria ou de você estar em conluio com alguém. Todo governo, ele passa por duas situações. Uma política de Estado,
que no caso é uma política municipal, Uhum. e uma política uma política de governo que seria mais no âmbito político. Sim, Tá? de poder. Então, não existe, nem nessa transferência entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, você não zera a conta. Você tem continuidades, e das continuidades você começa a propor as diferenças que elas não podem ser rupturas. Então não importa qual é o governo que você tem anteriormente, você tem que gerar, tá, uma continuidade, porque você tem políticas municipais que transcendem os 4 ou 8 anos de um governo. É justamente transitório isso. Então, quando nós falamos isso, é porque nós sempre vemos aquele discurso, nós somos os novos, nós vamos fazer tudo novo, agora mudou, acabou o que era, e isso é muito mais uma propaganda eleitoral do que um discurso de fato. Lógico que é um discurso de fato. Mesmo você pegar em Araçatuba, do Dr. Jorge, desde o Domingos Landorfato, do Silvio Venturoli, há uma continuidade, né, da Germínia, e depois veio até pro Cido, que depois que você assume, você faz mudanças e você vai gradativamente também propondo novas ideias, alterando situações, alterando até o orçamento, questões técnicas, mas não pode se esquecer que o município, ele não se resume a um projeto de governo. Então é um projeto municipalista. Então nós não podemos chegar aqui como PL, nós estamos, vamos dizer, 2 novos, apesar de eu estar no segundo mandato, mas, e falar assim, não, nós vamos mudar tudo, nós vamos agora passar a régua e tudo vai ser novo. Não, até porque eu tenho que ser homem e justo em dizer que tem coisas do dilador, isso não tem a ver com a pessoa do dilador, não tem a ver com ser amigo ou parceiro político. Pelo contrário, eu e o dilador temos mais embates políticos do que concordâncias, mas eu não posso falar assim, tá tudo errado e agora vai ser feito algo novo. Então, é um discurso real de municipalismo, de continuidade dos interesses municipais. Lógico que alterações, mudanças, comportamentos vão ser alterados. Então, essa é a síntese, é uma proposta de governo. É isso, respondido o Rodrigo Andolfato, ele faz um segundo questionamento que eu vou começar a resposta e o César pode complementar caso queira, César. E ele pergunta o seguinte, qual é a chance de o Republicanos, partido do governador Tarcísio, lançar candidato em Araçatuba e se isso ocorrer, Bolsonaro vem aqui e vai subir no palanque de quem? Do Lucas, do candidato do Republicanos. Aí, Rodrigo, deixa eu falar para você. Eu estou aqui com um convite, inclusive, que eu recebi do Republicanos, como tenho recebido de diversos partidos para acompanhar reuniões. Na próxima sexta-feira, dia 25, o Republicanos, com Marcos Pereira e com Leandro Maffez, vai realizar uma reunião regional aqui no Speed Park a partir das 7 da noite. Tá bom? Mas César, e aí, quer responder? Republicanos, está junto com o PL, não está junto? Tendência a apoiar Lucas ou lançar um candidato próprio? Não, o Republicanos está conosco, nós já temos conversas avançadas, total apoio do Republicanos em Araçatuba e no estado todo. Ontem também, na conversa que tivemos com o capitão Augusto, também foi reforçado isso. A parceria do PL com Republicanos também em âmbito estadual, então não seria só uma questão local. Quem sabe até surja um vice nosso, pode ser que seja do Republicano, não estou antecipando nada, mas pode ser que venha uma parceria por esse lado. É uma caixinha de surpresa, mas assim, é notório que é uma parceria. Tanto que a minha campanha foi uma parceria com Republicanos. Porque se você olhar a minha campanha para deputado, você tinha no Santinho Bolsonaro, Marcos Pontes, Tarcísio do Republicano, Ricardo Salles e Lucas Neto. Já há um histórico já dessa parceria. Perfeito. Vou aproveitar que o Lucas terminou, complementou a resposta, até porque, além de mim, outras pessoas estão querendo saber qual é a avaliação que vocês fazem. Vou começar pelo governo municipal, depois a gente chega no federal. O municipal, se você pode conceituar ou mesmo dar uma nota caso queira ou não. Municipal? Municipal. Eu acho que o dilador ele teve um momento de muitas obras, falhou, né, até na entrega de algumas, que é o caso da Pompeu, entregou, me preocupei em algum momento, que a obra estava afundando, né, mas vários projetos. Não vejo como uma administração ruim. Eu acho que muito mais uma relação ruim do dilador em lidar com a opinião pública do que dizer que foi um péssimo governo.
tem a ver muito mais com a forma como tem lidado, inclusive sou crítico da forma como ele lidar com o legislativo, que é montar a bancada da forma como é e foi na campanha passada, no mandato passado, é prejudicial para a cidade. Acho que tem um grupo até bom do lado dele, que vem o Borella, o Mané Afonso, que não está mais. Então eu classifico como um bom governo. Eu vejo, dá para você pontuar. Eu tenho um exemplo que eu falo para as pessoas, que foi a transferência do pronto-socorro para o centro, da qual tem uma logística muito melhor que a anterior, porém foi muito mal trabalhado e foi muito criticado. E eu falo, olha, para mim foi um bom projeto. Agora, lógico, é um plausível de críticas, e principalmente, eu acho que a crítica que eu mais tenho, vamos dizer, para ser curto aqui, é a condução que o prefeito dá, com a opinião pública mesmo, com as pessoas, a forma como que ele dá, e principalmente com a Câmara. César Rezec, sua avaliação. Eu acho que a minha avaliação é positiva. Eu vejo que assim, os mandatos anteriores, dos prefeitos anteriores, deixaram muito a desejar. Acho que teve muitas dificuldades no mandato do Cido Sério, no mandato do Maluri, do Dr. Jorge. O Dilador pegou uma bucha, né, que foi enfrentar a Covid. Eu acho que ele foi muito bem, avaliou muito bem. A posição dele é uma posição difícil. Mas é isso. Eu acho que é momento o Dilador não é mais candidato, não pode mais. Acho que a fase dele passou. Agora é uma fase de renovação. Alguém mais tão experiente quanto. O Lucas já está na política há certo tempo. E acho que agora é um momento de renovação na política de Araçatuba. Perfeito. O governo estadual, Tarcísio de Freitas, como você avalia até agora? Eu avalio que ele está indo bem. Eu acho que ele está muito pragmático, ele não entra em embates. Ele é um ótimo gestor, né? Acredito que ele vai fazer um governo ímpar aí para São Paulo, vai fazer história, com certeza. Eu até não tenho dúvida que vai ser o melhor governador de São Paulo, e eu tenho um ponto extremamente positivo, quem está o Sandro César, é a política de segurança pública. A política de segurança pública do Tarcísio é exemplar para o Brasil. Então, não só na gestão de gastos, eu acredito que São Paulo vai ter uma reindustrialização, porque tem caminhado para isso, são 6 meses apenas. Nós vamos ter, na história, o melhor governador até então, mas um dos marcos já deixou claro isso, é a proposta de segurança pública. Porque nós temos que valorizar a segurança pública, o policial, as forças policiais, e isso é uma marca do governo Tarcísio, que pode ter certeza que, se continuar dessa forma, São Paulo vai ser mais seguro nos próximos anos do que é hoje. Governo Federal, Lucas Zanata, sua avaliação. É um susto sempre, porque são propostas antiquadas, constantes, como eu vim agora ouvindo pela Jovem Pan, a retomada do imposto sindical. Se não é o Congresso, que não morro de amores pelo Congresso, mas tem mantido um certo freio aos devaneios petistas de retomar, reestatizar empresas, aumento da tributação. Olha o risco que o Brasil está correndo para se tornar o país com maior, como chama a sigla desse imposto? IVA. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. Por quê? Porque é um partido guloso, é um partido que só trabalha só na base do toma lá da cá. Então, é triste você ver o retrocesso que o Brasil tem, um ex-condenado hoje no governo, que vem com essas políticas da década de 70, já comprovadamente ineficientes, e o Brasil tem que passar de novo por essa situação lamentável de ter um partido com tais ideologias e modos operantes que é o PT. Agora, eu acredito que o Brasil vai passar muito melhor, porque hoje nós temos um Congresso, goste ou não das pessoas, muito mais atento e percebendo que o modelo econômico e político do PT não funciona. Então eu não estou dizendo que nós temos um Congresso honesto, nós temos um Congresso que já entendeu que essa política, essas propostas do PT não funcionam. Então não vamos ter a volta do imposto sindical, tenho ouvido isso, e fico contente como não conseguiu derrubar o marco do saneamento. Então são essas demonstrações que me criam esperança a despeito de um desastre de ter o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. César Rezec, sua avaliação do governo federal? Como dizia o Cazuza, é um museu de velhas novidades. Eu vejo o jornal lançando o PAC 3 e... Sem fazer um.
controle dos combustíveis com a Petrobras, eles abaixam, forçam o combustível, numa segunda-feira descobrem que o diesel precisa subir 25%. Então, assim, essa insanidade que a gente vive, instabilidade. Teve sorte, novamente, né, de pegar um governo que vinha mais ajustado. Acho que o Paulo Guedes deixou um legado, mas a gente vê que o Lula está corroendo as contas públicas bem rápido. Então é ter muita fé e esperança realmente no Congresso para tentar corrigir as distorções. Não, e é bom, César, lembrar aqui, seria até bom ouvir o comentário da turma aí que defende na educação o PT, inclusive da POSP, dos cortes que o PT tem feito na educação, porque nessa hora a gente tem um silêncio assim, absurdo, né, sobre esse governo, que vem cortando os gastos, o que seria tido como um escândalo no governo Bolsonaro, porque seria as propostas fascistas, né, vamos dizer, esse imaginário, né, do discurso. Mas nós vemos um governo péssimo. Porém, como eu já disse, nós também damos uma esperança porque o Congresso entendeu que isso vai muito mal. Bem, vamos lá. A pergunta, o vídeo continua no César, porque surgiu mais um questionamento aqui a partir da avaliação que César e Lucas Zanata fizeram da prefeitura, da administração atual da prefeitura de Dilador, né, e aí da prefeitura de Araçatuba com o Dilador, e aí perguntam o seguinte: o PL do Bolsonaro, o partido de vocês, era contra os lockdowns, e o prefeito de Araçatuba teria concordado com a saúde em fechar tudo. Não é um contrassenso? E aí, César? Olha, eu entendo que o Dilador tentou, na medida do possível, atenuar as medidas drásticas que o João Dória estava tomando no momento. Mas também é justo falar que as prefeituras não tiveram autonomia nenhuma. Toda prefeitura que tentou sair um pouco fora do decreto do Dória, automaticamente vinha. Então, assim, aí a gente tem que ser justo a quem criticou o Dilador no momento. Não teve a percepção de entender que ele não tinha o poder para quebrar. A gente está aqui para ser honesto. Então, eu acho que ele fez o que era possível no momento. Bom, aí entra por isso que nós temos o Partido Liberal. Eu sou muito mais crítico ao prefeito nisso. Né? Eu acho, tanto que eu fui um crítico disso. Isso não entendeu como que entre nós aqui, nós lidamos com os nossos posicionamentos de forma clara. Por quê? Porque, a despeito do César ter razão, e realmente as poucas tentativas, da qual classifico que foram poucas e até bem rasas do prefeito, ele foi tolhido pelo Ministério Público. Isso é um fato. Por outro lado, eu o critiquei muito porque não houve manifestação pública, principalmente pelas loucuras feitas pelo João Dória. Por quê? Porque o ciclo do vírus não estava na cidade, a cidade estava lacrada. Quando se abriu às 4 horas, que até hoje ninguém respondeu qual foi o vazamento científico de quem se dizia um cientista, praticamente, ou se portava como, que era o senhor ex-governador João Dória, aquilo foi uma disseminação do vírus sem igual, porque nunca vi você ter que propor um distanciamento e afunilar o comércio em 4 horas, em vez de abrir 24, para você ter uma menor concentração de pessoas. Então, a própria posicionamento partidário do prefeito o levou a isso. E eu o cobrei do que? Se manifesta publicamente. Se manifesta porque o ciclo viral está lá na capital e não chegou aqui. E ele não o fez. Então, sim, são 2 pontos de vista. Houve uma pressão enorme do Ministério Público, que se colocou de uma forma agressiva e, ao meu ver, até além da sua competência, em alguns momentos, da qual ameaçava de antemão os prefeitos, antes das decisões, já dizia o que faria, sem que houvesse ainda a decisão do juiz, porque a decisão não era do Ministério Público, era do juiz. E eu me lembro de que isso ocorreu, né, o Ministério Público se manifestando anteriormente à decisão judicial. Agora, o prefeito deveria ter lutado pela cidade, porque a cidade ficou um bom tempo lacrada, sem casos ou com casos mínimos. E aí foi um desastre total o modelo econômico, tanto que São Paulo, que tanta propaganda fez, foi o estado que mais teve contaminação por cá.
O pessoal continua entrando aqui nas redes sociais, entrou Adriano Andrade, entrou o Zé Roberto Campos, entrou Tiago Giron, o Tiago aqui já adiantando, falou, parabéns e abraços ao Lucas, nosso próximo prefeito. É isso, muito bom. E aí, Lucas, para a gente terminar, Lucas e César, já são 9h08, temos que acelerar. Um resumo, a pergunta é a seguinte: a política é a saída ou é a solução para os principais problemas brasileiros? Saúde, educação, desenvolvimento econômico, ou é a única saída? Marcelo, eu vou falar um pouco até da minha questão pessoal. Eu sempre fui o comentador de política nos almoços de domingo. E entendi que comentar política no WhatsApp ou no almoço de domingo não leva a nada. Então eu me predispus a ajudar, estou assumindo o partido, e entendo sim que a política ela é não o único, mas o principal veículo, o principal caminho de ocorrer uma transformação na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É a lei instituída, se a gente não concorda com a lei, você vai lá, se candidata e muda a lei. Só reclamar não vai levar a nada. Por isso que eu vejo na doação da vida do Lucas e de quem está ao nosso lado, e assim como a minha, de tentar colaborar para que o nosso município e a nossa região prosperem. Muito bem, Lucas Zanata. Bom, isso é como o Sandro falou, uma verdade, porque assim, não há outro meio. Goste da política ou não, essa é a questão que eu também passei. Porque as pessoas até achavam bonito, falavam assim, olha, eu sou bom, eu sou honesto, eu não me envolvo com política. Isso é uma mentira tremenda, porque nunca se construiu uma sociedade salutar, virtuosa, se não fosse através da política. Você não tem outro meio, não existe. Então, assim, mesma coisa que querer ter família sem constituir família. Você não tem família sem constituir família. Da mesma forma, você não tem sociedade sem constituição da política. A política é a gestão. Então, nós perdemos muito no Brasil com essa ideia, sem fundamento, de que a política é má por si só. O problema não é que as pessoas boas deixaram de participar da política e as más pessoas se adequaram a ela, e isso foi gerando nas pessoas uma celeuma, um distanciamento da qual nós colhemos maus frutos. A política é necessária, é fundamental, e por mais que as pessoas queiram construir uma moralidade, ela vai ser estruturada, ela vai ser legalizada e normatizada pela política. Então, assim, não dá para a gente ficar falando um monte aqui e chegar à conclusão que é através da política que será normatizado os valores. Quero agradecer a Lucas Zanata e também a César Rezec por esta entrevista produtiva e dizer que até o final o pessoal continua entrando, além do Adriano Andrade e do Zé Roberto Campos, que entraram no finalzinho, a doutora Jaqueline Galbiati, lá da ACIA, da Associação Comercial, também entrou aqui para ouvir vocês dois falando de política. Lucas, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado. César também. E vocês sabem que sempre que houver informação relevante que queiram compartilhar com o nosso público, os microfones da Jovem Pan e do Jornal da Manhã estão abertos. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado aos ouvintes pela oportunidade. Sempre que puder, estaremos aí. É isso. Antes de partirmos, só quero dizer o seguinte, quero parabenizar o Gerá, o grupo de empresários, aliás, de empreendedores da região de Araçatuba, pela realização ontem de uma conferência virtual com o secretário executivo da reforma tributária do governo federal, Bernard Api. Eu participei, foi produtivo, durou menos do que eu gostaria. Foi 1 hora, se tivesse 2, 3, eu fiz questionamentos, ele respondeu, muita gente tinha perguntas que nós encaminhamos e o Marcelo Mazei, presidente executivo do Gerar, ficou de mandar ao secretário, que espero gentilmente nos responda. Parabéns ao Gerar, muita gente participando ontem de forma virtual, é um assunto importante. Goste ou não, a gente tem que questionar, a gente precisa de respostas, porque o empreendedor tem que se posicionar, tem que saber até onde vai, tem que saber como é que esse negócio vai funcionar, porque são muitas as dúvidas ainda. Passou pela Câmara, está no Senado, se o Senado mudar demais, volta para a Câmara, enfim, tem um longo caminho aí, depois vai ser implementada de forma escalonada até 2050, é um longo caminho. Então, parabéns ao Gerar, o tema é relevante e que venham outros assuntos, outros temas a serem debatidos pelos empreendedores da região de Araçatuba. 8h03. Por hoje é isso.
Amanhã eu estou aqui em dúvida se quem virá será o presidente do Vôlei Futuro, o Luiz Henrique Reis, ou o diretor da Central Leilões, o Lourenço Campo. Vou conversar com os dois ainda hoje. Um vem amanhã, o outro vem na quinta. Um para falar do problema aí do Vôlei Futuro, né, que está ameaçando ou dizendo que vai sair de Araçatuba por falta de apoio, e o Lourenço para falar dos painéis de pecuária no primeiro Summit Ciran durante a exposição agropecuária de Araçatuba, a nossa Expo. Aproveito para dizer que informação verdadeira é tudo, você sabe que encontra lá no Jornal Liberal, também no site lr1.com.br e também no aplicativo LR1, está na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Muito obrigado pela audiência, continue na Jovem Pan, vem aí muita música boa, pop rock, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.